Estou aqui com o meu antigo colega de filas, né, Kleber? Quando você era crítico, a gente ficava conversando com o Avelar, eu me lembro sempre na Poxa, porta ali que da lembrança. Debussy, que a gente Avelar. levava altas conversas assim, cedo, né? Logo de manhã, naquela sessão das 8h30, a gente conversava sobre cinema, conversas inesquecíveis, né? É. E com certeza, Conversas do que vimos na noite anterior e do que iríamos ver naquele dia também. né? E o Avelar, acho que a gente leva para a vida assim, as coisas que ele falava É, para a gente, né? é. Ele tinha uma coisa deliciosamente cética em relação a tudo, Tudo. que me ensinou muito. Né? Em É, geral, a gente às vezes chegava gostando de um filme da fila e ele levantava tanta bola pra gente. Eu falei, nossa, eu acho que eu preciso pensar melhor em tudo isso. Isso com isso. certeza também alimentou a tua formação como cineasta, né? Essas conversas todas. Ah, com certeza. Eu acho que Kanye me ensinou muito na época em que eu escrevia, porque o exercício de escrever, ele é quase um exercício físico-muscular, né? Talvez não muscular no sentido de braço, mas com certeza de cabeça, porque cada filme te leva para algum lugar e você depois, quando vai escrever, é um exercício de tentar entender o filme, as intenções, como o filme se coloca no mundo hoje, o que o mundo está querendo dizer sobre a vida. E eu acho que, por mais que seja impossível quantificar em peso ou metro, mas eu acho que a experiência de cobrir Cannes durante tantos anos, foi muito formadora, com certeza. Né? E você que também, esse teu filme se coloca o ano de 77, uma coisa curiosa, né? Que para você, a referência, você tinha 9 anos, né? É, E tem aquelas programas de televisão, tudo aquilo, as lendas do Jornal do Tubarão. E para mim, 77 é um ano mágico, porque assim, é o ano que eu entrei na faculdade, que eu uau. entrei na USP. Uhum. E é um ano que as passeatas estavam começando a acontecer de novo. Uhum. Início de liberação do aperto. Né? Isso. Hum. Então, assim, a minha referência de 77, inclusive tem um grupo de WhatsApp dos meus colegas que a gente chama Turma de 77, Uau, que ótimo. que a gente É, se fala até hoje. E é, você, no seu filme, tem muito essa questão da memória, né? sim, De, quer dizer, a ditadura estava ali presente, a gente tinha medo de falar com as pessoas na uhum, universidade, porque existia, a gente sabia que claro. tinha os ratos, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, Explica para o pessoal mais jovem o que seriam os os ratos. ratos, seriam os É, dedo duro. Tem uns caras que começavam a levantar umas conversas, né, é, com a gente, políticas. Geralmente pessoas mais velhas, a gente ficava desconfiado. Eu falei, será que esse cara aí é um delator, né? Um cara que vai dedar a gente? Então uhum, tinha muito medo ainda em 77, uhum, né? Então eu achei muito curiosa essa tua colocação no filme, que é completamente diferente, claro, porque uhum, o Marcelo que está chegando ali é uma pessoa muito mais adulta do que a gente era é, e que já está fugindo, né? é. Eu acho que 77 para mim, eu tinha 9 anos e eu tenho uma lembrança eu tenho uma lembrança muito vívida dos anos 70, mas é muito diferente, por exemplo, dos anos 80 e 90. Nos anos 80 eu era um adolescente e nos anos 90 eu era um adulto. Mas eu lembro do clima, né? E por mais que eu não tenha tido uma experiência adulta nos anos 70, eu acho que minha lembrança infantil ela é muito válida, porque, por exemplo, eu estudava numa escola que estava muito longe de ser uma escola militar, mas existia uma coisa de, na sexta-feira, aprender a marchar e as crianças com o braço no ombro da outra e era uma coisa muito específica de um momento militar mesmo, né? De uma lógica militar para um país e que hoje é algo muito distante da nossa realidade. Né? É, Inclusive, eu acredito que o que os militares fizeram com o Brasil naquela época ficou muito negativo, eu acho, para a maior parte da população no Brasil. Eu lembro, por exemplo, que eu lembro de umas mulheres achando um oficial da Marinha a coisa mais linda do mundo.
Então é como se o uniforme era uma coisa sexy e desejável, né? Eu acho que a gente passou, ainda bem, muito longe já desse momento. Então são essas pequenas observações que eu acho que eu utilizei no filme, né? É. E a questão também da imprensa, aquela imprensa sensacionalista que fala da perna, a Sim. perna cabeluda, que a gente Uhum. não vai revelar o que é, mas que a gente tinha notícias populares lá em São Paulo, Ah. que ficavam inventando o bebê diabo e coisas do gênero, né? As notícias e o jornalismo, eles encontravam, pelo menos no Recife, uma forma muito irreverente, muito anárquica de falar sem dizer, né? Uhum. Então a perna cabeluda se tornou uma lenda urbana, mas que era um código para a violência policial e de forças militares, coibindo principalmente comportamento, né? Comportamento social, sexual, talvez jovens fumando maconha num parque. Uhum. Então, quando eles espancavam e batiam nas pessoas, a imprensa não podia exatamente dizer o que foi, então eles disseram que foi a perna cabeluda. Era uma metáfora, né, que se usava e que a gente tinha que saber decifrar, né, para entender. Mas também era o precursor das fake news, né, que hoje tem uma repercussão imensa por causa das redes sociais. Sim, né? sim. Na época não tinha. E você coloca também a personagem mais recente, que é a pesquisadora, que está tentando decifrar isso. Uhum. Você ficou preocupado, vamos dizer, que o teu filme, que as pessoas dessa geração entendessem que eles não viveram aquilo como a gente viveu, né? Que eles entendessem melhor essa época? Eu acho que tem muita gente jovem que sabe e entende exatamente, ou tem uma boa ideia da história recente do Brasil. Mas uma coisa que eu descobri, inclusive observando a reação ao filme de Walter Salles, o Ainda Estou Aqui, é que o filme trouxe uma informação que para eles era nova, né? Que a ditadura era capaz de fazer aquilo, aquele tipo de coisa. Então, desaparecer com uma pessoa e mas isso fala muito sobre algo muito preocupante, né? Que é como a história ela parece vir em ciclos e se você não manter a chama da história viva, ela se apaga, né? É como se na França aqui um grupo de adolescentes dissesse: eu não sabia, essa coisa guilhotina, né? Interessante. Cortou a cabeça das pessoas, né? Então é muito curioso que um filme, porque o cinema, claro, a literatura também, mas o cinema tem uma força muito grande de colocar alguns pontos em alguns is, né? Trazer de volta isso para que as pessoas, enfim, repensem isso, né? Até porque recentemente a gente também viu uma volta de governos autoritários aí que a gente achava que estava superado e não está, né? Pois é, eu fui ingênuo de achar que 15, 20 anos atrás o Brasil tinha evoluído, né? Certas palavras tinham sido aposentadas, certos comportamentos de intolerância tinham sido aposentados, mas tudo isso voltou de maneira muito forte a partir de 2016. Eu diria, na verdade, a partir de 2013, 14, né? Eu acho que sim. A primeira vez que eu me dei conta disso foi num post de Facebook que eu vi uma acusação de que nós do Nordeste éramos os piores eleitores. A gente não entendia nada de Brasil e tinha reeleito, por exemplo, Dilma Rousseff. Então isso para mim, acendeu um alarme, assim. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu acho que o impeachment da Dilma foi já o coroamento desse processo que depois foi muito pior. Né? Isso. Foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo, o governo Bolsonaro e tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que existe, tanto no teu filme quanto no filme do Walter, uma preocupação de dialogar com essa geração mais nova. Sim, claro. Eu quero muito que o Agente Secreto seja muito visto no Brasil, né? A gente está preparando um grande lançamento nos cinemas. Quando que vai ser? Já tem data? Ainda não temos uma data. A gente está ainda tentando entender o que vai acontecer com o filme em Cannes. As reações são excelentes. Sim. Já nos coloca algumas ideias em relação ao lançamento, mas ainda não temos uma data. Não, tá. Isso é muito bom.
E o Wagner Moura também, acho que como é que é essa... Você trouxe para a gente, primeiro você trouxe a Sônia Braga de volta, né? Isso foi... E agora você trouxe o Wagner Moura de volta também para o Brasil. A sorte é minha, porque Sônia é maravilhosa, se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? E agora a coisa se repete com Wagner. Wagner, a gente tinha nós tínhamos durante muitos anos já uma associação muito boa, né? Poxa, esse cara, além de ser um grande ator, é uma De grande pensamento, né? Que pessoa. vocês falam, afinidade política, Afinidade cultural, política, tudo, né? uma certa capacidade de não ter papa na língua, Também. de dizer o que realmente acha. E aí foi só uma questão de encontrar o filme certo para a gente poder trabalhar, né? E aí levou um tempo para eu escrever esse roteiro, até que eu mandei o roteiro para ele e a reação dele foi muito forte. Ano passado, ano passado, ele chegou no Recife para ensaiar, passou um mês se aculturando, porque ele mora fora dos Estados Unidos. Eu acho que ele tinha medo porque quem mora muito tempo fora, por mais que você seja brasileiro da gema, você chega um pouco, precisa de uma câmera de descompressão, né? Enraizar de novo, se né? conectar de novo com o Brasil, e ele foi muito inteligente de se dar esse tempo, de chegar um mês antes e de visitar, conhecer a cidade, ouvir as pessoas, e aí a gente filmou a partir de junho, né? E foi uma experiência muito, muito feliz, né? Bom, você também está colocando Recife no mapa cinematográfico do mundo, né? E é uma Recife muito particular, muito sua, né? Eu não sei, eu acho que é natural que existem tantos exemplos no cinema, né, de cineastas que filmaram suas cidades. Eu acho que talvez por causa de Hollywood, Nova York, Los Angeles viraram assim, ninguém nem fala mais de uma coisa tão assim estabelecida. E eu acho bonito que, na verdade, eu comecei a pensar muito sobre isso muito tempo atrás, quando eu fui ver, na época do lançamento, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, do Almodóvar. Eu disse, uau, esse filme é tão interessante, é em Madrid, né? Eu nunca tinha visto Madrid dessa forma, né? E aí, claro, você pensa em Ken Loach com Londres ou Manchester, ou pensa A São Paulo do Carlão São Reichenbach. Paulo do Carlos Reichenbach, do Persson, São Paulo S.A. Todos os filmes que foram feitos no Rio de Janeiro e que são tão Rio de Janeiro, do Cacá Diegues, de Chuvas de Verão. E eu acho que é tão natural você filmar a cidade onde você vive, né? Principalmente se for uma cidade que tem tanta personalidade como eu acho que Recife tem. Não é uma cidade perfeita, bem longe disso, mas é uma cidade que tem muito estofo, né, de cultura, muita personalidade assim mesmo. E eu sou... É curioso, porque eu nasci lá e me criei lá e trabalho lá, mas é uma cidade que eu acho que tem muita história, né? Muita poesia Recife. O próprio Retratos Fantasmas mostrou pra gente uma coisa nessa linha. Tá bom, Kleber, brigadão pela tua atenção. É um prazer. Estamos torcendo aí pelo futuro nas Vamos telas ver. do Agente Secreto. Muito feliz. Obrigada. Obrigado.